respondendo perguntinhas. Vamos lá. Já fez xixi na rua? Já. Já em época de baile funk. Porque às vezes não tinha dinheiro pra ir no banheiro. Adolescente, gente, é triste. Ainda mais quando você cresceu presa. Então quando você vai pro mundão, você quer fazer de tudo um pouco e você não tem limite. Porque rola um certo desespero de conhecer de tudo um pouquinho, assim, rápido. Em um ano eu vivi tanta coisa, sabe? Eu desci, subi, desci de novo, né? Então nessa época, sim, já fiz xixi na rua. Sabor de sorvete. Passas ao rum. Passas ao rum em primeiro lugar e depois abacaxi. Estação do ano, outono, depois o inverno. Qual a brincadeira preferida de você e sua irmã na infância? Olha, uma coisa que me marca muito, que eu brincava com a minha irmã, a gente brincava de Barbie, né? Eu lembro que teve uma época da minha infância que a gente não podia ter Barbie. Eu lembro da minha mãe catando todas as Barbie. Uma linda que eu ganhei uma vez. Ela, pra não jogar fora, que ela ficou com dó, ela deu de prenda pra festa junina da escola. Detalhe, eu nem podia participar da festa junina porque a religião não permitia. Mas a minha mãe contribuiu, né, com algumas prendas. E a família, na época, eles até achavam muito ruim, porque nos nossos aniversários eles presenteavam a gente e muita coisa a gente tinha que trocar, porque não podia. Hoje em dia, graças a Deus, não é assim, né? Mas passamos por uma fase dessa e não podia ter bar. Mas eu me lembro que teve uma época que minha mãe acabou abrindo a mente dela e a gente passou a ter Barbie. E eu lembro de eu brincando com a minha irmã. Meu pai pegou uma porta de guarda-roupa no lixo, pintou bem bonitinha, colocou aquelas coisas de prateleira, né, suporte de prateleira, e fez uma mesa bem grande assim no nosso quarto, quartinho que eu dividia com a minha irmã. E a minha mãe comprou as cadeirinhas pra mim e pra ela, e ali a gente sentava. Aí tinha a parte dela e a minha. E é a fase da infância, assim, bem legal, sabe? Que minha mãe, ela era muito cuidadosa com a gente. Ela sempre procurava deixar nosso quarto bem bonitinho. Tudo muito simples, muito humilde, mas muito gostoso, assim, de lembrar. Meu pai pintando aquela porta de guarda-roupa, minha mãe colocando as cadeirinhas, e a gente pondo porta-lápis, cada uma arrumando o seu jeitinho. E eu lembro que às vezes a gente tirava tudo ali e montava a nossa casinha da Barbie. E a minha mãe uma vez comprou um beliche de madeira da Barbie, muito bonitinho esse belichinho, sabe? E nós tinha ganhado guarda-roupinha, coisinhas de Barbie. Nossa, foi muito legal. Então eu lembro de eu brincando disso com a minha irmã. Mas uma brincadeira que eu brincava, assim, é muito engraçado, porque a minha mãe, ela sempre vendeu catálogos, né, de cosméticos, e eu amava colecionar esses catálogos. Eu gostava de, passava horas e horas vendo as modelos, os tipos de roupa, me imaginando com aquelas roupas, e imaginando como seria quando eu fosse crescer, e poder comprar aquelas coisas. Eu sonhava muito, eu imaginava muito, eu viajava, assim, nas ideias. E eu lembro que minha mãe vinha com aqueles catálogos da Abelha Rainha e depois ela dispensava e aí eu pegava pra mim. E aí eu pegava aquelas modelos bem bonitas, do olho verde, azul, cabelo bem lisinho, preto, castanho, umas loiras bem bonitas, dos lábios bonitos, batom bem chamativo. E aí eu tirava da revista, né, as folhas, colocava todas assim na mesinha. E aí eu chamava minha irmã e falava assim, vamos brincar de Big Brother? E aí ela falava assim, como? Aí eu falava assim, ó, nós vamos ter que eliminar essas meninas. Tipo assim, aí era muito engraçado, porque eu falava pra ela, vamos votar na sobrancelha mais bonita. Aí nós votávamos.
agora o olho mais bonito, a boca mais bonita, o cabelo perfeito. E aí aquela que menos se encaixou, que menos foi votada em questão de beleza, era eliminada do reality. E era muito engraçado. E mas uma brincadeira mesmo, que a gente teve clubinho com os primos. Aí depois a gente fez clubinho em casa, eu e a minha irmã. E aí a gente. O Vitor acordou. E aí a gente. Minha mãe trazia a Fernanda, né? Que era uma amiguinha da igreja pra dormir em casa. E aí a gente falava que ela era do nosso clubinho. A minha mãe trazia minha prima Letícia também pra brincar. Era muito difícil a Letícia vir. Agora a Fernanda sempre tava em casa. Então a gente tinha essas coisinhas, né? De escritóriozinho e junta dinheiro no cofrinho. E aí faz piquenique. Então era bem gostoso. Mas uma brincadeira assim, que é a pergunta, né, que eu me lembro de eu brincar com a minha irmã e a gente tem até os dias de hoje, é bonequinhos. O que é os bonequinhos? Sabe aquelas miniaturas pequenininha? Guarda-roupinha, comodazinha, televisãozinha, arvorinha, piazinha, fogãozinho, bem pequenininho, coisas bem miudinhas, mesmo tipo Lego, hoje em dia. Então, a gente tinha uma coleção de brinquedos em miniatura. E a minha irmã tinha os dela, eu tinha o meu. Tudo que a minha mãe comprava pra minha mãe comprava pra mim, né? Era cores diferentes pra saber de quem era o quê. E aí ela fazia a casinha dela, fazia a minha, e a gente fazia que tava tendo vulcão na cidade, e a gente tinha que fugir. Ou então a gente fazia uma mansão e a gente morava junto. Nossa, era cada história. Eu lembro que quando ainda era assim, pré-adolescente, eu escrevia as histórias, eu tinha um caderno onde eu escrevia as histórias que eu fazia. E teve uma época que eu nem desmontava mais, né? Eu peguei uma tauba, montei uma mansão e ali minha irmã já não brincava comigo, era minha, só os meus. E eu já deixava prontinho, que tinha uma família, na época que eu tava na igreja, né? Na época lá do Mateu Bay, que morava na esquina daquela igreja. E as janelas eram bem grandes e não tinham cortina, então você conseguia ver a vida deles lá dentro. E era uma família muito grande, eu sempre sonhei em ter família grande. E em datas comemorativas tá todo mundo junto. E eles moravam tudo junto, eram primos, filhos e vó e tudo junto. E toda vez que eu ia pro culto, eu ficava admirando aquela família. Eu ficava observando a vida deles. E depois de um tempo eu fiz amizade com essas pessoas e conheço eles até os dias de hoje. Falo com eles, tenho nas minhas redes sociais. E eu comecei a fazer a história daquela família. Eu montei imaginando como que era aquela casa por dentro, com os meus bonequinhos em miniatura. Peguei cada bonequinho, fiz cada pessoa daquela casa. E eu pegava e... Gente, era uma coisa tão assim, surreal. Que eu falando pra vocês, vocês devem estar pensando, essa menina tem problema. Mas eu viajava, gente. Eu admirava muito aquela família, a união deles, sabe? Eles iam pra igreja tudo juntos, os primozinhos, os pais não eram evangélicos, mas eles iam tudo arrumadinho, bonitinho. E nossa, como eu admirava aquela família. Então eu me lembro que eu fiz a história deles. Eu montei a casa, imaginando como que era a casa deles por dentro. E eu fazia ali o dia a dia deles como se eu morasse com eles, como se eu convivesse com eles. E eu fiz isso por muito tempo. E nessa época eu nem desmanchava mais, ficava aquela mansão montada. E eu chegava da escola e ela brincava, ou às vezes era tarde da noite antes de dormir, brincava mais um pouquinho. E uma coleção, uma brincadeira é esses bonequinhos. E depois que eu e minha irmã crescemos, a gente acabou juntando tudo numa sacola só. E aí o Cauã, pequenininho, começou a brincar, fuçar nossas coisas. Porque todos os nossos brinquedos a gente doou. A única coisa que ficou foi esses bonequinhos. E aí o Cauã, eu lembro que ele não tinha cuidado, então ele jogava pro alto do armário lá na área da minha mãe, jogava no telhado. Então muitas coisas se perderam. Mas ainda tem muitas pecinhas ainda que esses dias eu tava recolhendo do chão porque o Vitor acabou abrindo a sacola que tava na mochila e espalhou e caiu algumas miniaturas nas brechas aqui do quarto, né, na maré. E aí eu peguei e guardei o restante porque é uma história ali. Agora, respondendo a próxima pergunta,
Já mandou mensagem errada pra alguém? Já, gente. Já mandei. Eu sou campeã nesse tipo de coisa. Gente do céu, eu passo muita vergonha. E quando eu penso que eu apaguei pra mim, que eu apaguei pra todos e apaguei só pra mim. E aí eu fico, meu Deus! E eu me lembro de uma situação que eu cuidava de uma menininha. Eu cuidava não, minha irmã cuidava dela. Só que quando a minha irmã estava de folga, a mãe dessa menininha ia pra baile e me contratava pra ficar à noite com a menininha. Minha irmã ficava durante o dia, à noite eu ficava. E eu ganhava R$ 20 por noite. E acontece que eu não sei o que aconteceu, que eu acho que a mãe da menininha não pôde buscar a menininha no dia seguinte. E aí ela teria que ficar com a minha irmã. Eu não me lembro se foi atraso de pagamento, o que foi. E eu falando com a mãe da menina e respondendo a minha irmã, porque minha irmã queria saber o que estava acontecendo. E fui dar minha opinião. E ao invés de eu dar a minha opinião pra minha irmã, eu tava mandando pra mãe da menina. Graças a Deus não era nada assim, tipo, escandaloso. Tipo, o que eu falei pra minha irmã eu podia falar na frente dela. Só que o que aconteceu? Eu tinha acabado de acordar. Eu tava sonolenta e tinha acabado de falar com a mãe da menininha e queria passar pra minha irmã o que tinha acontecido. E acabei não passando pra minha irmã, tava passando pra mãe da menininha. E a mãe da menininha acabou tirando uma foto, provando que ela realmente estava no ônibus, que realmente tinha acontecido aquilo. E eu fiquei com a minha cara no chão. Mas por quê? A minha dúvida, meu questionamento, e aí calhou que ela provou que ela realmente estava passando aquela situação. Porque é uma pessoa que já tinha vacilado com a gente e que a própria família, quando via a gente, olhava assim de canto e fazia um comentário tipo: nossa, como você é mentirosa, nossa, como você é folgada, falava pra ela. E aí a gente pegava que rolava coisas ali, então a gente tinha essa desconfiança, por isso foi o meu comentário. Ai, gente, qual característica dela? Ah, essa aqui era da minha irmã, porque muitas perguntas aqui era feita para nós duas. Usa escova de dente dos outros? Não. Acho uma tremenda falta de higiene. Nem do meu esposo eu uso. Não usamos. Cada um com a sua. É algo bem pessoal, igual calcinha. Eu me lembro que na época que eu passei por algumas casas, quando eu saí da casa dos meus pais, eu era muito cabecinha de vento, eu não ligava pra nada, eu vivia um dia de cada vez e não tinha destino nenhum, rumo nenhum. Então, eu era bem largada assim na vida, e aí chegou uma época que eu não ligava pra nada. Ai, minha calcinha tá molhada? Ai, pra ser sua? Não tinha noção do perigo, né? E pegava a calcinha emprestada das amigas. Tinha situação. Uma coisa que eu, quando morava com outras pessoas, eu sempre comprava calcinha. Comprava muito calcinha. Que eu sempre gostei de fio dental. Então eu tinha uma coleção de fio dental. Tinha com cheirinho de uva, morango. Tinha de rendinha de todas as cores. Era assim, sabe? Eu tinha coleção de lacinho e assim e tal. E minhas calcinhas. Então, aí teve uma época que as minhas calcinhas começaram a sumir da casa onde eu morava. Por quê? Tinha uma família que o banheiro deles tinham caído e aí eles ficaram um bom tempo usando o nosso. E aconteceu que a filha mais velha dessa família, ela tava pegando as minhas calcinhas e eu não sabia. E eu só vim descobrir por acaso que eu via sumindo, mas eu falava, gente, não é possível. Porque nosso varalzinho era dentro do banheiro, não tinha como cair pra fora. E não tinha como alguém ter pegado, sabe? Era só família e esses vizinhos que usavam. Então, pensei, alguém tá. Ainda comentei com a dona da casa, eu falei, gente, minhas calcinhas tá sumindo. Será que o fulano tá pegando? Não é possível, eu não queria pensar isso, né? E aí descobri depois de um bom tempo, E as minhas calcinhas eram bem bonitinhas, tudo coleção que eu comprava.
E tinha umas que, tipo, eu nem usei. Outras usei uma vez e já sumiu. E eu só me dei conta mesmo. A primeira vez que eu me dei conta foi porque a dona da casa, ela viajava para visitar o marido dela. E quando ela veio de São Paulo, ela trouxe uma pra mim e uma pra minha amiga que ficava comigo na casa quando ela viajava. E a minha era lilás, de lacinho, com estrada, coisa mais bonitinha. E eu amei, eu fiquei toda feliz dela ter lembrado de mim, ter trazido de São Paulo e tal. Foi um presente, assim, sabe? E sumiu. E depois de um tempo, eu achei ela no chão, porque a gente morava assim em cima da maré, nossa casa era a última. Achei no chão do beco, assim, como se tivessem jogado no lixo, usaram e jogaram usado. E eu fiquei chocada, e foi quando eu comecei a desconfiar de quem que tava fazendo isso. E aí, por acaso, um dia, eu e essa minha colega que ficava lá em casa, não fomos pra escola. A gente pegou a bicicleta emprestada e fomos para um bairro distante do nosso. E aí a minha colega falou assim, vamos passar na casa da avó da fulana. E aí eu falei, tá bom, eu nunca tinha ido lá. E fomos na casa da avó da fulana, ela serviu refrigerante pra gente, a gente ficou sentado conversando. Antes de ir embora, como era distante, né, pra ir pra casa, eu pedi pra usar o banheiro. E quando eu fui no banheiro, ai gente, tinha duas calcinhas minhas penduradas no registro do chuveiro. E eu reconheci na hora. E eu falei, fulana, vem aqui. Chamei a minha colega que sabia do que estava acontecendo. Eu falei, minhas calcinhas, as duas exatamente as que sumiram. Aí ela, putz, já tava imaginando que era fulana, mas a gente não tinha como agora. Aí a avó dela falou, o que foi? Aí eu falei, não, as minhas calcinhas que tinham sumido lá em casa estão aqui. Ela falou assim, ai, a fulana tem esse costume mesmo de pegar as coisas dos outros e tal. Aí ela ficou toda sem graça, a senhora, né, falou que ia me pagar e tal. Aí fui pra casa e falei com o pai da menina, que a gente era muito amigo, assim, tinha liberdade pra conversar. Eu falei, caramba, a fulana pegou minhas calcinhas, eu fui achar lá por acaso e tal, na casa da avó dela e tal. Aí ele, pô, desculpa, não sabia que ela tinha feito isso e tal. Ele, vi que aquelas calcinhas. Falei, essas calcinhas nós não compramos pra ela. Eu vi que era diferente, mas pensei que alguma amiga tinha dado e tal. Eu vi que não era dela mesmo aquelas calcinhas, não era o tipo de calcinha que ela usa. Aí calhou que ele ficou sem graça, igual a avó dela, pediu desculpa, tá? Queria me pagar, eu não aceitei, mas tipo, descobri a saga dessa calcinha. O segredo das calcinhas. E o que que acontece? Por que eu tava contando isso? Qual que era a pergunta mesmo? Ai, gente, só um momento. Ah, sobre. Acho que era da escova de dente, né? Então, aí. A gente. Hoje em dia eu não faço mais isso. Aí teve essa situação das calcinhas. Aí depois que aconteceu isso, falei, quer saber? Aí começamos, como morava um monte de gente na mesma casa, aí tava tendo a minha falta de calcinha, porque tinham pegado, eu comecei a usar de outras pessoas. Doida, não façam isso. Aí depois fui morar numa outra casa também, com umas meninas, e a gente tinha nossos corre. E aí, pra poder sobreviver, e eu comecei a fazer dívidas de lingerie. Eu comprava calcinhas, conjuntos, porque tinha que estar bem apresentável. E aí, deixa eu lembrar direitinho pra não mentir. Aí teve situações que aí eu já tava mais cautelosa, né? Porque eu já tava mais vivida, já tava mais esperta, sabia dos perigos. E aí eu lembro que nós tínhamos que sair nessa noite e a menina falou assim, eu tinha um conjunto muito bonito. Eu, o valor dele era R$ 80 esse conjunto. Ele era preto e tinha flores e folhagens bordadas, coloridas. E eu tava com a parte de cima.
Não, nesse dia eu ia com um que era estampa de dálmata. Ele era fundo branco com várias manchinhas pretinhas, tinha babadinhos, porque meu apelido é dálmata, né? E aí eu coloquei esse conjunto, era conjunto novo, tava estreando naquele dia. E a menina que precisava fazer o corre comigo, ela falou assim, eu tô sem calcinha nova pra ir. E aí eu falei pra ela, não seja por isso, tipo, tu não vai perder a oportunidade. Aí eu peguei, falei pra ela, tem aquele conjunto lá. E aí eu emprestei a calcinha desse conjunto pra ela e depois acabei não pegando mais. Fiquei com o conjunto incompleto. Oi, meu amor. Calma. E aí, nessa época eu já tava mais cautelosa, como eu falei pra vocês. Foi isso. O vídeo vai ficar muito longo, vou ter que cortar. Então, não, hoje em dia eu não divido mais nada de coisa íntima, nem com irmã. Minha irmã nunca aceitou também essas coisas, então não faço com ninguém.